Bom dia, graça e a paz. Bom, hoje o vídeo é falando sobre muitos que estão nas redes sociais, espalhados pelo mundo, dizendo ser filhos de Deus e proferindo um evangelho falso, distorcendo a palavra, tentando fazer com que pessoas acreditem na mentira como se fosse verdade. E a palavra de Deus, ela repreende essas pessoas. João, capítulo 8, versículo 42. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendes a minha linguagem, porque não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso vós não as escutas, porque não sois de Deus. A palavra de Deus, ela vem falando sobre as pessoas que não estão ouvindo a palavra da verdade. Muitos conhecem a Bíblia, conhecem a palavra, mas por suas próprias vontades e desejos têm distorcido a palavra, têm colocado suas vontades, seus achismos em cima da palavra de Deus. E com isso tem arrastado multidões que se agradam no que ouvem, uma palavra sem correção, uma palavra sem o convencimento do pecado, uma palavra onde tudo pode, tudo é permitido, porque Deus é amor. Deus ama a quem obedece. A palavra de Deus diz que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Mas as pessoas têm arrancado a parte B do versículo. Têm colocado que Deus é um Deus amoroso, que permite tudo. Mas a palavra de Deus diz que Deus, ele é santo e justo. Um Deus santo e justo não permite que a palavra seja profanada. Não permite heresias no meio da sua palavra, no meio da sua casa. Então, o vídeo hoje é para explicar um pouco sobre a verdadeira palavra de Deus, o que pessoas têm feito através da palavra de Deus, dizendo ser de Deus e não são. O apóstolo Paulo, ele fala nas suas passagens sobre 5 tipos de consciência e um que não tem jeito. A que não tem jeito é a consciência cauterizada. Essa não tem jeito.
A própria palavra diz. E existe mais 5 tipos de consciência, sendo que entre essas 5 existe uma consciência que se chama consciência contaminada. A pessoa nasce, os pais educam, ensinam, mostram um tipo de caráter, sendo que com as coisas, o passar do tempo e as influências do mundo, aquela mente ela vai se contaminando. E nessa contaminação da mente, da consciência, você acaba tomando uma mentira como verdade. Porque por muito falar a mentira, ela se torna verdade. Assim foi feito com Estevão. Na passagem de Estevão, vocês vão ver que foi levantado 2 falsas testemunhas contra Estevão. E aquelas 2 falsas testemunhas, ao tanto que falou a mentira, que as autoridades daquela época mataram Estevão apedrejado. Tomaram para eles como se fosse uma verdade. E muitos estão fazendo isso hoje em dia. Estão entrando dentro das igrejas, pregando palavras mentirosas, pregando palavras que está omitindo a verdade. Às vezes eles nem acrescentam mentira, mas tira algumas partes da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que até que ele venha, nenhum ponto e nenhum tio será tirado da tua palavra. E muitos estão tirando a verdade. Partes onde expõe o pecado não são mais pregadas. Partes que expõem o caráter do homem não está sendo mais pregado. Aonde coloca Satanás como pai da mentira, não está mais sendo pregado. A pregação hoje em dia, não em todas, porque existem muitas igrejas com pregações sérias, verdadeiras, mas muitos pregadores hoje em dia estão atrás de status, fama, e dá às pessoas o que elas querem ouvir. Existe um livro de um filósofo que se chama Maquiavel. O livro dele é O Príncipe de Maquiavel, que fala sobre como ganhar o povo. Ali ele fala, em seu livro, dê ao povo o que ele quer ouvir e ganhará o povo. E muitos pregadores estão se baseando em filosofias vãs desse mundo para ganhar multidões, para ganhar status, fama, dinheiro em cima de pobres pessoas com pouco conhecimento. Mas a palavra de Deus, ela é espada, ela corta para 2 lados. Existem pregadores que estão pregando a verdade. Em verdade vos digo, capítulo 34, respondeu-lhe Jesus, capítulo 34 de João 8. Em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procuras matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazei
o que também vistes junto de vosso pai. Se fosses filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procura matar-me e matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Muitos estão se baseando na criação de Deus. O homem ele foi criado por Deus. Mas para que ele seja filho de Deus, é necessário que tenha Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. É preciso estar em Cristo para ser filho de Deus. Porque nós somos filhos por adoção, co-herdeiros de Cristo. E não existe aquele que se diga ser filho de Abraão para ser filho de Deus. Você pode ser descendência de Abraão, mas se não tiver Cristo, você não é filho de Deus. E a palavra de Deus diz: se fosses filhos de Abraão, faria as obras de Abraão. Se fosse filho de Deus, faria as obras de Deus. Estaria dando frutos do Espírito, praticando obras que edificam e não obras que destroem. Cristo ele veio para dar vida e vida em abundância. Mas muitos estão tirando a virtude da salvação e querendo implantar o bem material, querendo implantar um evangelho corrupto, um evangelho de status, fama, o evangelho que só visa lucros materiais, dinheiro. E esse evangelho não existe salvação nele. A salvação está em Cristo e só nele. Não há outro caminho que leve à salvação que não seja Cristo. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. E se escuta as palavras de Deus, é ouvir e guardar e praticar a palavra de Deus. O evangelho ele tem que ser pregado, ele tem que ser enviado. Mas muitos têm ouvido o evangelho e têm guardado para si mesmo. Acha que a salvação é única, é para si próprio. Mas a salvação é para... Você recebe a salvação para que salve pessoas, para levar para que outras pessoas sejam salvas através de ti. Seus dias que recebe, cada dia, cada ano, o seu tempo, você tem vida para ganhar vidas. Se você acorda de manhã, é porque Deus te deu mais um dia. E esse dia tem que ser usado para que outras vidas sejam alcançadas. Bem? Jesus Cristo, ele é o único caminho, ele é a verdade e a vida. Não tem outro caminho a não ser o de Cristo. João capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus Cristo ele não veio para expor o seu pecado. Jesus Cristo não veio
para te acusar, te condenar. Jesus Cristo veio para te dar salvação, trazer vida eterna. A palavra de Deus diz que há 2 caminhos. A vida eterna em alegria no reino de Deus e a vida eterna em condenação eterna no lago de fogo. O inferno e o céu são 2 realidades, mas muitos só querem pregar o céu e cortam o inferno para que pessoas não se escandalizem com a palavra inferno, com a palavra diabo, Satanás, e ficam omitindo a verdade. Mas a palavra de Deus, ela indica 2 caminhos: ou é céu ou é inferno, ou é filho de Deus ou é filho do acusador. O diabo, ele é o pai da mentira, o pai da acusação. E só existem esses 2 caminhos. Cristo, ele veio para te dar o caminho da salvação. Através dele você vai ter salvação, vai ter vida eterna. Se tu guardar a palavra, se tu praticar a palavra, levar o evangelho para outras pessoas. Cristo, ele, quando ele te dá a salvação, ele coloca em ti o Espírito Santo. O Espírito que vivifica o espírito do homem, traz vida para o homem. O espírito do homem está mortificado por causa do pecado, mas o espírito de vida, através do Espírito Santo, ele vivifica o espírito do homem e traz de volta a vida. E é esse Espírito Santo, é o Espírito Santo de Deus, que nos impulsiona a abandonar tudo que há de errado nas nossas vidas. A salvação, muitos são libertos imediatamente, outros se arrastam por um período de tempo, mas o Espírito Santo de Deus, ele vai mostrando o que há de errado e as pessoas vão deixando. Então, que haja salvação, que haja o Espírito Santo de Deus na vida de cada um. Creia que Cristo, ele é o único Senhor e Salvador, não há outro além dele. Não há outro que faça essa intermediação entre Deus e o homem que não seja Cristo. A palavra do Senhor esteja com cada um de vocês. Agradeço a oportunidade de estar deixando mais uma palavra. Que o Espírito Santo do nosso Senhor e Salvador esteja em cada um, convencendo cada pessoa do pecado, convencendo do erro deste mundo, tirando da consciência contaminada toda forma mundana que foi implantada, e que haja uma consciência forte, baseada em Cristo, firmada em Cristo. Que a graça da salvação possa alcançar cada um que está ouvindo. Que o Espírito Santo possa estar dando paz, que possa estar dando consolo a cada um. Que Deus possa estar entrando com sua provisão dentro dos lares. Que possa cada pessoa que está ouvindo essa palavra, que possa estar se entregando, deixando com que Cristo faça parte da tua vida. Porque Cristo já fez a parte dele. Ele já morreu e entregou-se. Derramou o teu sangue naquela cruz. Portanto, agora devemos fazer a nossa parte. E que possamos estar com o coração e a mente ligadas em Cristo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque o homem não é digno, mas Cristo é. Ele é o único digno. Agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém.